Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele respondeu: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós ouvimos São Marcos nos ensinando quem é Jesus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. São Pedro vai testemunhar e professar a fé. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Na fé de Pedro, a igreja vai ser edificada. Significa que na nossa fé, na sua fé, Jesus edifica a igreja, a sua comunidade, a sua paróquia, a sua pastoral. E na fé Jesus pode edificar a sua casa. Irmãos e irmãs, Jesus revela que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser pregado na cruz, por amor a nós. E no 3º dia ele vai ressuscitar. Nesse momento Pedro não entende a paixão de Cristo. Repreende o Senhor e Jesus reafirma a força da sua paixão. Não existe uma pessoa que passe pelo mundo sem experimentar a dor, o sofrimento, a cruz. É o nosso destino. Mas nós precisamos compreender a espiritualidade da cruz. Na cruz, nós estaremos sempre unidos a Deus. Santo Tomás de Aquino, ele refletia sobre a necessidade de Jesus padecer por nós. E ele diz que Jesus assume o nosso sofrimento justamente para perdoar os nossos pecados, para reparar os nossos pecados. Então a primeira causa, de Jesus subir o Calvário com a cruz, dar a vida por nós, é porque ele quer nos santificar, quer nos salvar, quer nos perdoar. E assim na cruz Jesus abre o céu para nós. As portas do céu se abrem na paixão de Cristo. Uma outra razão, segundo Santo Tomás, para Jesus passar pela cruz por amor a nós, é porque ele quer nos dar um exemplo. Diante da cruz, persevere. Diante da cruz, não desista, continua a sua caminhada. O Pai não te abandona. Ele está nos ensinando a fidelidade a Deus Pai por meio da cruz. Muitas vezes a cruz é uma prova para a nossa fé. E nós precisamos mostrar que a nossa fé é justamente para os momentos de adversidade. Na cruz, no Calvário, eu posso rezar: Jesus, não me abandone, me dê força. Eu quero passar pela minha provação firme na minha fé.
O exemplo de firmeza e perseverança na fé é justamente Nossa Senhora. Ela vive o momento da paixão em silêncio e em oração. Ou seja, na cruz da minha vida, na minha dificuldade, eu preciso silenciar e rezar como Maria. E muitas vezes, diante do mistério da dor, da incompreensão, nós precisamos, como Maria, estar de joelhos, como quem acredita, de joelhos e com fé, como quem espera em Deus. E Deus não desaponta, não abandona a Virgem Maria. Seu filho vai aparecer ressuscitado. Então, Deus não nos abandona quando nós estamos de joelho em oração. Então, vamos pedir que Jesus possa estar conosco no Calvário da nossa vida. Vamos pedir a graça de continuar nos aproximando de Deus, independente da situação que nós estivermos vivendo. Deus é o Senhor da sua vida, em todos os momentos. E a fé vai nos ajudar a enxergar a presença de Jesus na nossa vida, mesmo na dor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.